Eu quero te perguntar, quem foi o mentiroso que te contou que envelhecer com propósito era exatamente igual a uma vida sem regras? Que envelhecer com propósito era fácil, que você não iria se frustrar, que envelhecer com propósito estaria ligado somente a momentos prazerosos e pouco trabalho. Bom, eu gosto de associar os meus vídeos ao entardecer. Aquele horário que os passarinhos se aninham nas árvores, você, se chegar bem perto da árvore, vai poder ouvir, talvez não os veja. Assim são seus pensamentos em relação ao envelhecimento. Você sente um monte de coisa, mas simplesmente talvez não os enxergue, talvez não queira ver, talvez ouça os barulhos que o seu corpo emite, mas prefere silenciar. Bom, aí chega a Luciana, segura na sua árvore, dá uma bela sacudida e todos os passarinhos voam. É assim mesmo que eu quero que você entenda as minhas provocações. Eu quero que tudo que eu falo aqui você duvide, você questione, que faça com que seus pensamentos se abram, que você pare para olhar de um outro ângulo e descubra que novidade pode aparecer por aí. Vivemos na cultura do propósito. Parece que essa palavra até caiu na moda e ninguém sabe muito bem definir. Propósito é exatamente o que Deus te capacitou, o que você tem habilidades para fazer, o que só você faz bem. E a minha pergunta é: quando isso tem a ver com facilidade? Se você trabalhou muito, você que me acompanha, você tem 50 a mais. Então, você veio de um movimento de Segunda Guerra Mundial ou de um pós-guerra. Quando seus pais tiveram tempo para pensar em propósito? Quando você, lá, brigando por um lugar no trabalho, brigando por um lugar na vida, definindo o seu território, teve tempo, maturidade, incentivo, ou podia pensar em propósito? Não, você não podia. Tenho certeza que você não podia. Tenho certeza que você tem aí um livro de histórias para me contar sobre momentos de dificuldade, sobre crises de governo, sobre mudanças de moeda que você viveu e tinha que trabalhar porque tinha uma vida para sobreviver, para sustentar, uma família para sustentar e cuidar dos pais que estavam envelhecendo. Eu quero saber quando que você pensava em propósito, quando você acordava às 5:30 da manhã, saía muito cedo para deixar os seus filhos na escola ou para chegar num trabalho que era muito longe. E no caminho você pensava em propósito. Não, isso não acontecia. Você pensava assim nos boletos, no financiamento da casa, na escola particular que você queria colocar os seus filhos, porque já que você não os teve, então você vai poder prover tudo que você não teve dos seus pais, porque afinal de contas era isso que você acreditava que seus filhos precisavam. E aí você passou anos da sua vida olhando para tudo, para todos os lados e para todos, principalmente sua família, e nunca para você. Bom, aí chega a Luciana e fala assim: vamos falar sobre propósito. Esse é o meu questionamento. Essa é a minha provocação. O quanto você consegue se colocar no centro da sua vida, no centro do seu autocuidado. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e tô aqui hoje para abrir a sua cabeça. Vamos falar sobre algo que você talvez nunca tenha parado para pensar. Estamos aqui, se a gente puder dividir em fases de aprendizado, você vai chegar à conclusão de que talvez você comece a ter contato com coisas que você nem sabia que você não sabia. A etapa do não sei o que eu não sei é a primeira delas. Você tem nada de consciência e pouca competência. Isso mesmo. Você nem sabe sobre o que você precisa se dedicar a aprender.
Eu gosto de olhar para essas 4 etapas da aprendizagem e descobrir que nós somos o que estamos dispostos a aprender. Então, chega de dizer que você é produto do que te aconteceu. Você é exatamente o que você escolhe ser diante do que te aconteceu. Bom, então, neste primeiro momento, estamos aqui, refinando essa grande característica de consciência. Você está começando a tomar consciência de tudo que você não sabe sobre você. Será que você já tinha se feito essas perguntas que eu comecei no vídeo? Então, quero que você as faça. E quero que você entenda que isto aqui é uma jornada. Para que você pare de dizer para mim que envelhecer é difícil. Porque é difícil mesmo. Assim como era na sua adolescência, assim como era difícil quando você arrumou seu primeiro emprego, quando você se tornou adulto, quando descobriu que tinha que pagar contas para sobreviver, sempre vai ser difícil porque você está numa fase de modulagem, de modelagem, você está numa fase de modular comportamentos, emoções, sentires, ressignificar acontecimentos, para que você então entenda e possa chegar numa segunda etapa, que é a fase de eu sei o que eu não sei. E aqui vale algumas perguntas. Eu tenho certeza que você não sabe dizer quantas vezes você ficou triste com você mesmo, quantas vezes você questionou suas habilidades, quantas vezes você quis mudar de rota e talvez não teve coragem ou não teve possibilidade. Eu vou colocar essa imagem na tela para que você entenda esses quadrantes, tá bom? Mas acompanha comigo mais um pouquinho. Eu quero que você entenda que chegar na fase da velhice é uma grande oportunidade, é um grande presente, mas exige trabalho. Propósito não tem nada a ver com facilidade. Propósito tem a ver com o trabalho que você se dedica a realizar. E se você tem observado alguns ganhos, se você tem conseguido trazer prioridades para a sua vida, aí sim você vai poder dizer que está envelhecendo com propósito. Porque você está dedicando ação, dedicando tempo, dedicando conhecimento, dedicando recursos para se transformar. E este é um ponto muito importante, porque você começa a chegar na terceira etapa do conhecimento quando você já sabe o que você sabe. Veja só que coisa fantástica poder chegar nessa etapa. A etapa aonde você não tinha consciência, agora você sabe exatamente no que você precisa dar foco. Será que é nesse pensamento acelerado de colocar todo mundo no centro da sua vida, menos você? Então, se você já sabe que é isso, você precisa começar a colocar em prática ações, atitudes, escolhas, comportamentos que deixem você no centro da sua vida, no centro do seu cuidar. E chega de ficar tão disponível assim para os outros, porque talvez a sua vida até hoje tenha sido um fazer sempre para o outro. A minha grande preocupação é que você não se torne aquele velho rabugento, sabe esse aqui? Ele queria muito fazer tudo pelo outro, pela esposa, pela família e não fazia nada por si. O que a gente aprende com as histórias infantis, que não são nada infantis, é que quando a gente coloca o nosso desejo em prol da nossa vida, tudo muda, todo o resultado muda. Eu quero que você entenda que em 4 anos seremos um país de pessoas idosas. Não tem como voltar nessa curva. Então, se seremos um país de pessoas idosas, você vai precisar cuidar de você. Você vai precisar cuidar de você. Você me entende? Porque se você não criar autonomia, sabedoria, se você não aprender a cuidar de si, quem vai cuidar de você? E aí é muito interessante quando a gente pensa, porque às vezes os pais acham que os filhos devem algo para eles. Porque eles cuidaram quando os filhos eram pequenos, porque direcionaram para a escola, porque direcionaram para uma vida de trabalho. Filhos não devem nada aos seus pais. E os seus pais não devem nada a você. Os seus pais fizeram tudo o que era necessário, importante e suficiente
para que você pudesse se tornar um adulto. E agora, como adulto, você então coloca a serviço da vida tudo o que você tem de competência, de habilidade, de qualidade, e você então começa a ter a sua vida. E aí está o equilíbrio da balança sistêmica. O equilíbrio da sua vida. Aí não tem culpa, aí não tem julgamento, aí não tem erro, porque você permite que os seus pais tenham a vida deles e você, na mesma medida, tem a sua vida. Você ensina e acompanha, e eu não estou dizendo aqui para você abandonar os seus pais, não é isso. Mas eles precisam aprender a viver por si mesmos, a colocar o que é necessário na vida deles como fonte de motivação, de conhecimento, de novos saberes, de novas experiências. Veja que os seus pais nunca tiveram, talvez, a oportunidade de escolher o que eles queriam fazer, porque tinha lá um tempo de vida ainda muito dedicado à família. E agora, o que você faz com a sua vida? Você fica aí sentado no sofá reclamando? Você fica aí carregando um peso e dizendo que tudo é difícil? Ou você fica se comparando, que também é um outro comportamento complicado. Quando você se compara, você traz a medida de sucesso do outro para a sua vida. Possivelmente, você ficará insatisfeito. Você não vai enxergar grandes valores. Você nem sequer vai enxergar resultados na sua vida. E é muito bom quando você pensa em 4 etapas do aprendizado, porque veja que você saiu de um estado de inconsciência para o estado de consciência. Agora você já tem muitos conhecimentos, muitas habilidades, você sabe qual que é teu calcanhar de Aquiles, sabe onde aperta aquele teu sapato? É nesse ponto que você precisa trabalhar. Aí sim entra o teu propósito. Porque enquanto você decidir esconder, colocar para baixo do tapete essa sujeira, essa sombra que às vezes te atormenta tanto, você vai continuar vivendo sem propósito. Quando você assumir essa dor, você vai trazer o propósito para o seu dia a dia. Aí sim você vai descobrir que dá muito trabalho, que exige energia, que exige disciplina, que exige consciência, que exige mudança de comportamento, que exige mudança de hábito, que exige disponibilidade sua, do teu querer, para dizer assim, eu estou construindo o meu viver. E aí sim será um viver de crenças, de valores. E por que não uma crença e um valor não pode mudar? É natural e saudável que isso muda e evolua junto com você. Hoje mesmo eu pensava comigo lá no meu café da manhã, puxa, se eu tivesse tido essa informação, e era uma informação que tinha relação com investimentos financeiros, tudo, se eu tivesse tido essa informação, talvez eu agisse diferente. E aí, na mesma medida, me vem o contraponto. Mas eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Você entende? Você percebe como tudo isso é dinâmico? Porque você só consegue pensar o que você pensa hoje porque você já viveu um outro lado. Da mesma maneira que você só sabe o que é alegria porque você já ficou triste. Você só sabe o que é sorrir porque você já chorou. Então, o meu pedido é que você faça essa jornada dessas 3 etapas, para que daqui a pouco você chegue no 4º estágio, que é você nem saber mais o que você sabe, que é quando você tira de dentro do teu baú interno todo o seu conhecimento e coloca ele a seu favor, a favor da sua vida, e para de dar conselho para aquele teu amigo chato, que está sempre de mau humor, que está sempre comparando e reclamando do futebol, do governo, do tempo. Para com isso. Você é a média das pessoas que convivem com você. Então escolha pessoas felizes, pessoas que têm um autocuidado, que fazem exercício físico, pessoas que conversam, que dão risada, que falam de assuntos aleatórios. Escolha momentos de tranquilidade. Sai dessa história de celular o tempo inteiro, com televisão ligada a todo momento, porque você vai adoecer desse jeito. E depois você vai colocar a culpa na genética, e a genética não tem nada a ver com isso. É muito bom você pensar sobre isso. Porque está tudo definitivamente na tua mão.
E quando eu digo que está tudo definitivamente na tua mão, é para que você entenda de uma vez por todas que viver com propósito, envelhecer com propósito, dá um baita trabalho. Você precisa pegar a vassoura, a rodo, lavar, abrir esse monte de gaveta que tem na sua cabeça, jogar coisa fora, começa a fazer essa faxina interna. É uma faxina emocional, porque tudo e todas as vezes que você está vinculado ao material, você está encobrindo uma falta emocional. E deixa eu te contar uma coisa, você é adulto. E como adulto, você já tem condição de lidar com o teu emocional. É autorresponsabilidade. E eu fico muito feliz de ter você aqui. Eu preciso te pedir que você se inscreva no meu canal. 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no meu canal. Se inscreve para que esse conteúdo possa chegar para outras pessoas, possa crescer, possa levar essa vida de propósito para outras pessoas. Mesmo sabendo que dá trabalho, é um excelente trabalho que só você pode fazer na sua vida. Aproveita, curte, compartilha, bota lá no grupo da família ou naquele grupo do WhatsApp dos 50+, que eu tenho certeza que você participa. E depois escreve aqui nos comentários o que você quer que eu converse, como que esses vídeos te ajudam, e fica comigo até o próximo vídeo.